do Senhor a todos vocês, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre, pelo menos começando a falar sobre o novo nascimento. Eu vejo assim que existe uma certa incerteza ou indefinição das pessoas falarem sobre o que é novo nascimento. Ela sabe que ela nasceu de novo, que ela pertence a Jesus, que ela foi salva, mas não entende bem o que é esse novo nascimento. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. O que é nascer de novo? É lógico, é tornar-se cristão. Ninguém se torna um cristão sem que nasça de novo. E isso é uma consequência de receber esse nascimento. Quando nós nascemos, tá? Humanamente. Nós nos tornamos um ser humano. Um ser humano. E quando nós nascemos de novo, novo nascimento que a Bíblia fala, nós nascemos espiritualmente. Então, nós passamos a ter duas naturezas, a humana e a espiritual. Todo cristão tem um novo nascimento. Então, saber que nós passamos a ter duas vidas é muito importante. Tá? Imagina você, se você tivesse a vida humana e, por exemplo, tivesse a vida de um animal, vamos lá, de um cachorro que fosse. Você teria duas vidas diferentes. E você teria a opção de viver uma ou de viver outra. Ou submeter essa a uma a outra. Mas são distintas. Então, como é que funciona isso na vida cristã, né? No novo nascimento? Vamos falar alguma coisa hoje, que é uma introdução, depois eu vou falar mais o que a Bíblia mostra do que é ser um cristão. Tá? Então, nascer de novo. Você não deixa de ter a vida humana. Você continua tendo a vida humana. Tá? Mas o que aconteceu com a sua vida humana? Ela mudou? Ela se transformou numa vida espiritual? Ou ela continua sendo uma vida humana? Ou, como alguns até parecem crer, que a vida humana agora foi aperfeiçoada. Ela ficou como se fosse uma natureza diferente. Ela continua sendo humana. E o problema da vida humana, qual que é? É que ela pecou. Ela pecou. Tá? A vida está na alma. Então, o que acontece? A alma pecou. A alma caiu. E a vida humana se tornou uma vida contaminada pelo pecado. Você vê, se a gente não andar no Espírito, já falei desse versículo, volto a falar para vocês. Se andar no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Esse novo nascimento é o Espírito que foi regenerado dentro de nós. Então, se nós andamos nele, nós não cumprimos a concupiscência da carne. Então, aí mostra que nós temos que ter o quê? Uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Ou vivemos humanamente, ou vivemos no Espírito. Ah, mas eu vou deixar de viver a vida humana? Não. Eu vou optar de ser guiado pelo Espírito. Eu não vou ser... O que é a nossa alma? Né, que nos torna essa vida humana, né? Nós temos o corpo, né? Mas nós temos o quê? Na nossa alma, que é a nossa personalidade, é o que difere um do outro. Então nós temos uma natureza humana, uma personalidade que é a alma. Tá? Agora, toda a alma de todos os seres humanos nasceram em pecado por causa do pecado de Adão. Então nós já nascemos contaminados. E não tem como regenerar a alma. Você vê que a palavra nos ensina que o nosso espírito é regenerado. Tá? Mas às vezes eu vejo que alguns cristãos têm dificuldade de entender isso e procuram viver como?
viver uma vida humana, entre aspas, cristã. O que eu quero dizer com isso? Ele pensa que ele agora pode simplesmente seguir as Escrituras, praticando as coisas boas, as coisas, evitando as coisas ruins, vivendo, escolhendo as coisas boas. E será que isso agrada a Deus? Sabe? Ou seja, em vez de eu fazer o mal, eu vou procurar fazer o bem. Mas esse bem está na alma. E essa alma está caída. Deus recebe alguma coisa da nossa natureza caída? Então veja bem, quando nós recebemos o novo nascimento, nós nos tornamos, e nós todos sabemos disso, uma nova criatura. Mas e a velha? Acabou? Não, ela continua em nós. Nós temos duas vidas, por isso que eu falei, a vida humana e a do cachorro, por exemplo. Mas eu vou viver a vida do cachorro ou vou viver a vida humana? Eu preciso ter uma escolha. Eu tenho uma vida que foi colocada dentro de mim, regenerando meu espírito, que é a vida de Deus, que é a vida Zoe, que é a vida eterna que nós já temos visto dentro da palavra de Deus. Então, eu recebi um novo nascimento. E nesse novo nascimento, eu sou um espírito, certo? E nesse espírito regenerado, eu tenho o quê? A natureza de Deus. Então, mesmo que eu viva na alma fazendo bem, o que me preocupa às vezes é justamente isso. Porque eu vejo muito cristão, eu mesmo, a maior parte da minha vida, sabe? Eu tenho 40 anos de cristão, mais de 40 anos de cristão, e eu quantas vezes eu procurava ver as escrituras, os 10 mandamentos, fazer a coisa tudo direitinho, não xingar, não falar mal de ninguém, não sair nenhuma palavra torpe, porque a palavra de Deus diz que não deve sair nenhuma palavra torpe. Então, procurar seguir as regrinhas ali, mas pela vida humana. Eu até, às vezes, brinco que eu faço uma comparação assim. Imagina um porco. Né? Um porco gosta de lama, um porco gosta de se jogar na lama, se sujar. Né? É a natureza dele. É a natureza dele. Se eu pegar esse porco, tá? eu der um banho nele, passar perfume, pintar ele todo de rosinha ou de azul, se for macho ou fêmea, sabe? O que vai acontecer? O porquinho parece que eu embelezei né? Foi embelezada a aparência dele. Mas é só aparência. Por quê? Porque a vida, aquelas coisas, não pertence à natureza dele. Tá? O que acontece? Passa no meio, de perto de um lamaçal, sabe? Solta o bichinho para você ver se ele não vai se joga lá na lama. Por quê? Porque é da natureza dele. Então nós temos que entender que a nossa natureza caída, a vida humana, ela se tornou, sabe? Ela não tem força, ela não tem como servir a Deus. Na realidade, tá? Mesmo se nós não tivéssemos caído, ainda assim, nós não teríamos condição. Tá? Por isso que o Senhor colocou o que dentro de nós? O nosso espírito. Quando nós fomos, o homem foi criado, né? Adão, foi soprado em suas narinas. Tá? Eu não sei exatamente a pronúncia, mas se fala o nashma de Deus. Tá? O fôlego de vida, né? Aquele fôlego de vida traduzido no português, tá? Ele soprou na narina de Adão e ele se tornou alma vivente, com aquela consequência. Mas ele tinha um espírito. Era o espírito inicial antes da queda. O que ocorreu? Ele deveria aprender a andar no espírito, para que ele fizesse em todo o tempo a vontade de Deus. Para isso, a alma tinha que se submeter ao espírito. E é o que devia acontecer. Tá? Nós vimos ali, já falei para vocês no outro vídeo, uma tipologia. É assim que eu gosto de ver essa passagem, tá? Que ela pode até ter alguns outros significados, mas
para mim, é o que eu vejo mais importante, né? Você vê, a palavra de Deus diz que a mulher foi feita do homem, né? Pegou uma parte do homem e fez da mulher. Essa mulher tinha que estar sujeita ao marido, não é isso que a Bíblia fala? Mas o que significa isso? Tá? Então, é a mesma coisa nós sendo um ser espiritual. Nós temos que ser o cabeça. Quem que manda, quem toma a direção é o Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas o que aconteceu com Adão? Ele não comeu da árvore da vida. Se ele comesse do fruto da vida, ele teria recebido o Espírito de Deus dentro dele. Porque o nosso Espírito, ele serve nesse sentido de quê? De um recipiente para conter Deus. Quando nós nascemos de novo, o Senhor teve que restaurar o nosso Espírito para que o Espírito Santo possa vir habitar em nosso interior. E agora, tá? Eu sirvo a Deus em Espírito. Não é isso? A palavra nos ensina que nós servimos a Deus em Espírito. Aliás, nós adoramos em Espírito. Tudo é Espírito. Então, o que acontece? Quem está no comando é o Espírito. E a alma? A alma se sujeita, tá, ao Espírito. Assim como ali a tipologia está falando que a mulher deveria obedecer ao marido. E chega lá, fala mais lá na frente, Paulo chega até a falar nas cartas dele que a mulher deve se sujeitar ao marido porque ela que pecou. Quem que pecou? Foi a alma. Foi a alma que tomou a decisão e viu aos seus olhos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e foi e seduziu o homem, ao homem, em vez de ser guiado pelo Espírito, foi guiado, tá, pela alma. Tá? Foi guiado pela alma. E o que aconteceu? A alma, em vez de se sujeitar ao Espírito, ela nos induziu ao erro, o ser humano, a cair em pecado. E essa natureza ficou. Tá? Essa natureza ficou. Só tem uma solução para ela. Jesus pagar os nossos pecados, tá? Pagar os nossos pecados, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, tá? Ele perdoa os nossos pecados, mas ainda não resolve o problema. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui na Terra, a nossa alma, ela é contaminada ainda pelo pecado, tá? Por isso diz, andai no Espírito e não cumprireis as consciências da carne. Por quê? Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quem é que se inclina para um ou para outro? Tá? Então, a alma tem que se sujeitar ao Espírito, tá? Para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, para que nós possamos comer diariamente do fruto da árvore da vida. E conforme nós nos alimentamos, nós vamos crescendo espiritualmente, vamos nos tornando um ser espiritual mais forte, sabe? Mais evoluído, mais com crescimento espiritual. Paulo chega a falar, pelo tempo já devia ser mestre, no entanto, são bebês, necessitais do leite racional. Então, por quê? Porque as pessoas não crescem. E por que não cresce? Porque não está desfrutando, fazendo uso desse novo nascimento. Muito cristão tem aquela ideia, eu sou salvo, o que eu faço com essa salvação? Estou esperando, estou aguardando a volta do Senhor, que eu vou ser salvo, porque eu vou ser arrebatado, porque eu sou salvo. Mas não é isso só. É verdade, tá? Que é o penhor da nossa salvação, com certeza. Mas é para que a gente possa viver. Lembrando a palavra de Paulo, tá? Exortando ali para que não sejais bebê, mas cresçais na graça, no conhecimento da palavra. Tá? Embora o crente também, quando é um crente, eu costumo dizer, um crente almático, ou seja, guiado pela alma, o que acontece? Ele usa a sua alma. A sua alma é mente, vontade e emoções. O que a alma quer fazer? Ela pega as coisas, toma conhecimento, raciocina,
e tira conclusões, tá? Pela sua vontade, toma escolhas, e normalmente erradas, tá? Ainda que ela tome escolhas boas de procurar seguir, cumprir a palavra de Deus na vida, tá? Ainda assim não tem valor para Deus. Não tem valor para Deus. E eu já vou mostrar já, tá? Então, essa alma, ela estraga tudo. O cristão não pode confiar na sua própria alma. Ele não pode andar segundo a alma, porque senão ele vai cumprir as consciências da carne.